Bom, gente, na aula de hoje nós vamos estar abordando sobre a análise de malhas, que é uma técnica de análise de circuito extremamente importante, principalmente se tivermos interesse em determinar a corrente elétrica que passa em determinados trechos do nosso circuito. Então, basicamente, no decorrer da aula, em um primeiro instante eu vou estar trazendo para vocês uma descrição geral de como funciona a análise de malhas e vou estar trazendo para vocês também alguns requisitos necessários para que essa técnica seja aplicável a um circuito. Logo em seguida eu vou estar explicando para vocês o passo a passo completo de como usar essa técnica para analisar um circuito qualquer. E, por fim, eu vou trazer um caso particular da técnica de análise de malhas, que seria a técnica da supermalha, que é necessário a gente aplicar sempre que houver no circuito a presença de uma fonte de corrente que seja compartilhada por mais de uma malha. Então, para introduzir a nossa aula, como a gente poderia definir a análise de malhas? Na análise de malhas, basicamente o que a gente faz é aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em cada uma das malhas do nosso circuito. E nesse processo a gente consegue construir um sistema de equações que possui como variáveis justamente as correntes em cada uma das malhas do nosso circuito. Então, e nesse contexto é importante ressaltar que o número de variáveis do nosso sistema vai ser igual ao número de malhas, porque para cada malha do nosso circuito a gente vai atribuir uma corrente de malha. Então, se a gente tem um circuito com 3 malhas, a gente vai ter um sistema de equações com 3 variáveis, pois cada variável vai ser referente à corrente que percorre uma determinada malha do nosso circuito. Então, antes da gente partir para a explicação de como funciona de fato o passo a passo da análise de malhas, é importante eu explicar para vocês a diferença entre malha e laço. É importante diferenciar esses dois conceitos, gente, justamente porque, como o próprio nome da técnica diz, na análise de malhas a gente está analisando as malhas do circuito. E é importante a gente saber identificar corretamente as malhas de um circuito e não confundir ela com laços. Porque o que seria um laço? Um laço é um caminho fechado do nosso circuito que percorre uma única vez cada nó até chegar de volta no nó de partida. E nesse contexto a malha seria nada mais do que um laço que não contém nenhum outro laço dentro dela. Mas para explicar melhor isso que eu acabei de dizer para vocês, eu trouxe um exemplo, esse circuito que vocês estão vendo aí na tela. E aí o exercício que eu vou propor é a gente tentar identificar quantas malhas esse circuito tem. Então, para começar a nossa análise, eu vou escolher aqui um caminho fechado aleatório no nosso circuito e aí a partir da diferença que a gente achou para laço e malha, a gente vai determinar se esse caminho que a gente escolheu é um laço ou uma malha. Então, beleza, se eu escolher esse caminho aqui, esse caminho fechado no nosso circuito em azul, a gente vê facilmente que ele é um laço, porque nesse caminho fechado, esse caminho fechado ele está percorrendo 4 nós do nosso circuito. Através desse caminho, a gente percorre cada nó apenas uma única vez, até a gente voltar para o nó de partida, que eu vou arbitrar aqui como nó 1. Porém, se a gente for ver, esse laço, a gente não pode dizer que ela é uma malha, justamente porque se a gente for ver, nós facilmente identificamos que dentro desse laço azul que eu escrevi, existem outros 2 laços. Que eu vou pintar aqui em laranja para ficar mais claro para vocês verem. Então, a hipótese que a gente adotou inicialmente de que o caminho que a gente traçou em azul seria uma malha, caiu por terra justamente porque a gente encontrou outros 2 laços dentro desse laço azul que a gente encontrou. E esses laços laranjas que eu escrevi, eles sim são malhas porque a gente não consegue identificar outros laços dentro deles. Então, seguindo essa lógica, o nosso circuito ele teria 4 malhas, que são justamente correspondentes a esses triângulos menores que a gente consegue identificar nas nossas figuras. Esses triângulos maiores que a gente pode desenhar azul, que são os triângulos dos vértices externos do nosso circuito, eles são apenas laços, eles não podem ser classificados como malhas porque há laços menores dentro deles. E aí, já que eu expliquei para vocês a diferença básica entre laço e malha e como identificar as malhas do nosso circuito, eu vou agora explicar um requisito importante, um requisito necessário para que a gente possa aplicar a análise de malhas a um circuito, que é o seguinte. É necessário ressaltar que a técnica de análise de malhas só se aplica a circuitos planos. E Newton, o que seria um circuito plano?
Um circuito plano são aqueles circuitos que cujos diagramas a gente consegue ilustrar em uma superfície plana sem que haja cruzamento de ramos. Mas como eu posso dar um exemplo disso? Para exemplificar esse conceito de circuito plano, eu trouxe para vocês dois circuitos. E aí, a ideia é a gente tentar identificar se eles são planos ou não. Se a gente bater o olho nesse primeiro circuito, a gente vê logo que apesar dele tá sendo ilustrado em uma superfície plana, nós conseguimos ver que está havendo um cruzamento de ramos, mesmo aqui no meio do circuito. Aqui, ó. Só que se a gente redesenhar esse circuito de um jeito inteligente, desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente consegue evitar que os ramos se cruzem. E é o mesmo circuito, gente, exatamente o mesmo circuito. Eu só redesenhei ele de uma forma que não houvesse mais o cruzamento de ramos que estava acontecendo antes. Então, como a gente conseguiu representar o circuito em uma superfície plana, sem cruzamento de ramos, então a gente chega à conclusão de que o primeiro circuito é um circuito plano e que, portanto, a gente pode aplicar a análise de malha nele. No entanto, o mesmo não pode ser dito do segundo circuito, pois nesse circuito vai até ficar como um exercício para a casa de vocês. Não importa o quanto a gente tente redesenhar esse circuito aqui, a gente não vai conseguir representar ele de uma forma que não haja a presença desse cruzamento de ramos aqui. Então, esse circuito não é um circuito plano e consequentemente, a gente não pode aplicar a análise de malha neles. Então, tendo ficado claro esse requisito para que a gente possa usar a análise de malhas, agora a gente vai passar para a parte mais divertida, né, da aula, que é justamente explicar para vocês o passo a passo de como usar essa técnica para analisar um circuito. Essa técnica a gente pode resumir elas em um passo a passo de 5 passos, em que o passo 1 é a gente saber justamente identificar corretamente as malhas do nosso circuito. No passo 2, a gente vai pegar essas nossas malhas e para cada uma delas a gente vai atribuir uma corrente de malha em uma determinada direção. E é importante que todas as correntes de malha no nosso circuito tenham o mesmo sentido, ou todas no sentido horário ou todas no sentido anti-horário. Não importa a orientação que você escolher, no final os resultados vão ser iguais e eu vou mostrar a vocês por quê. No terceiro passo, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para cada malha que a gente identificou no circuito, para justamente obter o nosso sistema de equações cujas variáveis são as correntes de malha. No passo 4, a gente vai pegar esse sistema de equações e a gente vai resolver ele, possibilitando determinar as correntes em cada malha do nosso circuito. E no passo 5 a gente vai verificar e interpretar os resultados. Bom, gente, para exemplificar esse passo a passo que eu expliquei para vocês, eu trouxe essa questão aí de fixação para ajudar vocês a compreender melhor os conceitos que eu expliquei. Nessa questão, a gente precisa encontrar a tensão V0, né? Que é essa tensão que está indicada aqui no lado direito do nosso circuito. Ela é o que a gente quer encontrar na nossa análise. Ela é o objetivo final da nossa análise de malhas. E, seguindo o passo a passo que a gente determinou, mas antes disso é preciso uma coisa muito importante antes da gente começar a nossa análise, é atribuir um terra ao nosso circuito. Ou seja, atribuir um GND ao nosso circuito, um terminal comum. E geralmente, como se dá esse processo da gente atribuir um terra ao nosso circuito? Geralmente o que acontece é que a gente determina o terra do nosso circuito como sendo um nó que possui a maior quantidade de conexões de ramos. Mas como nesse circuito, se vocês forem ver, todos os nós desse circuito estão conectando três ramos. Então, basicamente vocês poderiam escolher qualquer nó como sendo terra, mas eu vou arbitrar esse nó aqui de baixo, inferior, como sendo o meu terra. Ou seja, a tensão aqui vai ser igual a 0 volts. Show? Beleza. Agora eu vou aplicar o passo a passo que eu expliquei para vocês para analisar o nosso circuito com o objetivo final de encontrar a tensão V0. E aí o primeiro passo é justamente a gente identificar as malhas. Aqui a gente tem a primeira malha. Aqui no canto inferior esquerdo temos a nossa segunda malha.
E no canto inferior direito, temos a terceira malha. Beleza. O próximo passo da nossa análise de malhas é justamente a gente atribuir as correntes de malha para as malhas que a gente identificou. Então, eu vou atribuir a malha 1 à corrente 1, a malha 2 à corrente 2 e a malha 3 à corrente 3. E aqui é importante, se vocês notarem, para todas as malhas que eu identifiquei, as correntes de malha possuem o sentido anti-horário. Newton, teria problema se eu adotasse todas as correntes de malha como tendo sentido horário? Não. O problema seria se, por exemplo, uma das malhas você adotasse o sentido horário e a outra você adotasse o sentido anti-horário. Mas se você adotar o mesmo sentido para todas as correntes de malha, não vai ter problema, no final, V0 é para dar o mesmo valor, independente do sentido que você adotar para as correntes. Então, beleza. Agora que eu adotei o sentido das correntes, o que a gente vai fazer é aplicar LKT a cada uma das malhas que a gente identificou. Então, para a malha 1, começando pela malha 1, nós temos que, se a gente aplicar LKT, nós vamos obter 12 volts. A gente está começando nossa análise daqui da fonte de tensão de 12 volts. E como a gente está saindo do terminal negativo para o positivo, a gente tem que contabilizar isso na LKT como um ganho de tensão. Menos a queda de tensão no primeiro resistor de 1 kΩ da malha 1. E essa queda de tensão vai ser dada por I1 menos I3. Newton, por que a queda de tensão nesse resistor não é simplesmente menos 1K que multiplica I1? Porque não é só a corrente I1 que está passando por esse resistor, entendeu? Nesse resistor de 1 kΩ está passando tanto a corrente quanto a corrente na malha 1, quanto a corrente da malha 3. Só que a corrente da malha 3 está percorrendo o resistor de 1 kΩ no sentido contrário da corrente da malha 1. Então, como a gente interpreta isso? A gente interpreta do seguinte modo, que a corrente 1 que quando a corrente I1 passa pelo resistor de 1 kΩ, isso ocasiona uma queda de tensão, só que quando a corrente 3 percorre esse mesmo resistor, vai acabar contabilizando como um ganho de tensão, pois a corrente 3 está no sentido contrário da corrente 1. Beleza? Essa mesma lógica a gente vai adotar sempre que tiver um resistor que estiver sendo compartilhado por mais de uma malha. Então, beleza. Continuando a nossa LKT, a gente contabiliza a última queda de tensão na nossa malha 1, que será dada pela queda de tensão no último resistor de 1 kΩ ali, que é simplesmente 1K que multiplica I1. Tudo isso igual a zero. Show, gente? Mexendo nessa equação, a gente obtém aqui o quê? Que menos 2K e 2 mais 1K e 3 vai ser igual a menos 12. Ou escrevendo de outra forma, perdão, gente, eu escrevi aqui I2, na verdade é I1. Show. A gente pode reescrever isso, se a gente dividir os dois lados da equação por K, a gente terá aqui simplesmente menos 2 e 1 mais I3 será igual a menos 12 sobre K. E com isso a gente tem a nossa primeira equação de malha. Vou fazer a mesma coisa para a malha 2. Se a gente partir daqui na malha 2, a gente tem que, como a gente está percorrendo a fonte de tensão de 12 volts do terminal positivo para o negativo, a gente tem que contabilizar isso na LKT como uma queda de tensão. Então a gente tem menos 12, menos a queda de tensão no primeiro resistor de 1 kΩ da malha 2, que vai ser dada por simplesmente 1K que multiplica I2, menos a queda de tensão no segundo resistor, que vai ser dado por menos 1K que multiplica I2 menos I3. Tudo isso igual a zero. Reorganizando essa equação, a gente tem o quê? A gente tem que menos 2K I2 mais 1K I3 vai ser igual a 12. Ou, se a gente dividir os dois lados da equação por 1000, a gente tem que menos 2I2 mais I3 será igual a 12 sobre K. Com isso, a gente tem a segunda equação do nosso sistema de equações. Agora, para a malha 3, gente, tem algo interessante sobre esse circuito em particular,
que facilita muito o nosso trabalho. Se vocês observarem, a gente já conhece o valor de 3. O valor de 3 é simplesmente o valor da fonte de corrente de 2 mA. Por quê? Porque essa fonte de corrente de 2 mA ela é exclusiva da malha 3 e ainda por cima o sentido dessa corrente fornecido por essa fonte de corrente é o mesmo o mesmo que o sentido que a gente arbitrou para a nossa corrente na malha 3. Então, a gente pode dizer que simplesmente I3 é igual a 2 mA. Se, por exemplo, o sentido que a gente tivesse adotado para I3 fosse diferente do sentido da fonte de corrente, bastava a gente multiplicar por menos 1. Simples assim. Essa é a vantagem de quando a gente tem uma fonte de corrente que é exclusiva de uma malha. A gente já conhecer o valor da corrente naquela malha específica, que contém essa fonte de corrente. Então, beleza. Então, só para organizar o nosso sistema de equações, a gente tem que menos 2 e 1 mais I3 é igual a menos 12 sobre K. Menos 2 e 2 mais I3 é igual a 12 sobre K. E, por fim, I3 igual a 2 sobre K. Esse é o nosso sistema de equações. Então, só passando aqui é basicamente os passos que eu acabei de explicar para vocês de forma escrita. E aqui nesse slide aqui eu vou dar continuidade à nossa análise de malhas. Agora, a gente vai resolver o nosso sistema. Eu vou só reescrever aqui o nosso sistema bem rapidinho. Menos 2 e 1. Mais I3. K. E aqui menos 2 e 2. Mais I3 é igual a 12 sobre K. Beleza, gente. Aí como a gente pode fazer para resolver esse sistema? Como a gente já conhece o valor de 3, fica fácil a gente resolver esse sistema, porque basta a gente substituir 3 nas duas equações anteriores para obter I1 e I2. Então, para obter I1, basta a gente substituir a equação 3, vou até numerar aqui as equações, 1, 2, 3. Se a gente substituir a equação 3 na equação 1, a gente pode obter a variável, a nossa corrente de malha I1. Porque aí nós teríamos o seguinte, fazendo essa substituição, a gente teria aqui menos 2 e 1 mais 2 sobre K seria igual a menos 12 sobre K. Isolando I1 nessa equação, a gente iria obter o seguinte, I1 seria igual ao quê? Seria igual a menos 12 mais 2 sobre menos 2K seria igual a menos 14 sobre menos 2K, que seria igual a 7 mA. E aí, para achar I2, a gente faz a mesma coisa, só que para malha 2, a gente substitui a equação 3 na equação 2. E aí a gente teria aqui o quê? Que menos 2 e 2 mais 2 sobre K vai ser igual a 12 sobre K. Então, a gente teria que I2 seria igual a 12 menos 2 sobre menos 2K, que seria igual a 10 sobre menos 2K, seria igual a menos 5 mA. Ou seja, a gente teria que o resultado do nosso sistema seria o quê? I1 seria igual a 7 mA e 2 seria igual a menos 5 mA e 3 seria igual a 2 mA. Beleza, gente? E aí, para finalizar a nossa análise, lembrando que esse nó inferior do nosso circuito é o nosso terra e, portanto, aqui vai ser 0 volts. Como a questão pede a tensão V0, a gente pode encontrar ela muito fácil. É só a gente percorrer a malha 3 a partir do nosso nó GND. E para fazer isso, basta a gente aplicar LKT, é basicamente percorrer a malha. Então a gente teria que o quê? A gente teria que, lembrando que o sentido da corrente adotada é o anti-horário. Então, gente, com os valores das correntes de malha definidos, a gente pode encontrar a tensão V0, que a questão pede, simplesmente aplicando LKT na malha 3. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai partir do nó em que a tensão é V0
E a gente vai basicamente percorrer a malha 3 contabilizando as quedas de tensões até chegar no terra. Então, traduzindo isso matematicamente, a gente teria que o quê? Que aplicando LKT a partir do nó V0 até o terra, a gente teria V0 menos a queda de tensão no primeiro resistor de 1 kΩ ali, que é dado por menos 1K, que multiplica 3 menos 2, menos 1, quer dizer, foi mal. Menos a queda de tensão no segundo resistor de 1 kΩ da malha 3, que seria menos 1K, que multiplica 3 menos 2. Tudo isso seria igual a zero. Então, basicamente, se a gente manipular essa equação, a gente teria que o nosso V0 ele seria igual ao quê? Seria igual a 2K e 3 menos 1K e 2 menos 1K e 1. Se a gente substituir os valores conhecidos nessa equação, eu vou escrever aqui em cima porque o espaço ali embaixo já esgotou, a gente teria que V0 ele seria o quê? Seria 2K que multiplica 2.000 menos 1K que multiplica menos 5.000 menos 1K que multiplica 7.000. Então a gente teria o que, gente? Que a nossa tensão V0 seria igual a 4 mais 5 menos 7 volts. Isso aí seria 2 volts. Ou seja, o nosso V0 é igual a 2 volts. E aí só conferindo aqui o gabarito da nossa questão, aqui é basicamente os passos restantes que eu desenvolvi no slide anterior de forma escrita. E aqui a gente tem no final que V0 é de fato 2 volts. Interessante notar, gente, como eu disse a vocês lá no início, aqui no gabarito da questão foi adotado o sentido horário para as correntes de malha, sendo que quando eu resolvi na mão com vocês eu adotei o sentido anti-horário e como vocês podem conferir aqui no slide, o resultado no final foi o mesmo. Então, mais uma vez repetindo, não importa se vocês adotam o sentido das correntes de malha como sendo o anti-horário ou como sendo o sentido horário. O importante é que todas tenham o mesmo sentido. Show? Então, tendo resolvido esse primeiro exemplo com vocês, agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre o caso particular da técnica de análise de malhas, que é o caso da supermalha, e do que se trata essa técnica. Basicamente, a gente tem que usar a supermalha sempre que houver no nosso circuito uma fonte de corrente e por ela estiver passando pelo menos 2 correntes de malha. Como assim? É basicamente, gente, quando a gente tem uma fonte de corrente no nosso circuito e essa fonte de corrente ela está sendo percorrida por mais de uma malha. Ou seja, mais de uma malha possui aquela fonte de corrente. Então, basicamente, o que é que a gente tem que fazer quando isso acontece? O que é que a gente tem que fazer quando a gente vê que o nosso circuito tem uma fonte de corrente que é compartilhada por mais de uma malha? Bom, gente, basicamente, está escrito aí no slide, mas eu vou dizer de um jeito bem mais simples. A primeira coisa, basicamente, a gente precisa fazer o seguinte. Escrever a corrente fornecida pela fonte de corrente em função das correntes de malha que são percorridas por ela, em função das correntes de malha que a percorrem, e segundo, aplicar LKT ao laço formado pelas 2 malhas que compartilham a fonte de corrente. Então, a técnica da supermalha consiste basicamente em seguir esses 2 passos que eu acabei de escrever para vocês. Vou imediatamente resolver um exemplo para vocês verem como funciona de fato. Então, tem esse circuito. Esse circuito quer que a gente encontre determine a corrente 0, aqui que eu denotei em azul. E
se vocês observarem, essa fonte de corrente aqui, de 4 mA, ela está sendo compartilhada por duas malhas. Então, a gente precisa usar a técnica da supermalha. Então, basicamente, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai identificar nossas malhas. Coisa mais importante, então aqui a gente identifica a nossa malha 1. E por ela vai estar percorrendo a nossa corrente de malha 1. A gente identifica aqui a malha 2. Ela vai estar sendo percorrida pela nossa corrente de malha 2. E por fim, a nossa malha 3, ela vai estar sendo percorrida pela nossa corrente de malha 3. Show, pessoal? Então, beleza. É aqui que a gente tem que aplicar aqueles detalhes da técnica da supermalha. O primeiro passo é a gente escrever a corrente fornecida por essa fonte. Por essa fonte aqui que eu vou grifar em amarelo. Beleza. A gente tem que escrever a corrente que é fornecida por essa fonte em função das correntes de malha, que estão percorrendo essa fonte. Então, a gente sabe que essa fonte de corrente de 4 mA, ela está sendo percorrida tanto pela corrente de malha 1 quanto pela corrente de malha 3. E já que a gente adotou o sentido horário para as correntes de malha do nosso circuito, a gente pode facilmente identificar que os 4 mA que é fornecido pela nossa fonte, ele vai ser exatamente igual a I3 menos I1. Que vão ser igual aos 4 mA fornecidos pela nossa fonte. Com isso, a gente já tem uma equação do circuito. A segunda equação do circuito, a gente vai obter justamente aplicando LKT ao laço formado pelas duas malhas que compartilham a nossa fonte de corrente de 4 mA. Então, para destacar esse laço, a nossa supermalha, né, eu vou usar aqui uma cor mais diferente para vocês. Vou usar aqui o azul mesmo, então. Então, o nosso laço ele vai ser esse daqui, ó. A nossa supermalha. Vai ser essa daqui, em azul, que eu estou desenhando para aqui com vocês. A gente vai basicamente aplicar a LKT nesse laço para obter a nossa segunda equação. Então, beleza. Então, percorrendo a supermalha. Se eu partir desse ponto aqui, a gente tem o quê? Que 6 volts menos a queda de tensão ali no primeiro resistor de 1 kΩ, que vai ser menos 1K vezes I1, menos a queda de tensão no resistor de 2 kΩ lá embaixo, que vai ser menos 2K e 3. Aí, menos a queda de tensão ali no segundo resistor de 2 kΩ, que vai ser menos 2K e 3 menos I2. Já que esse resistor está sendo compartilhado pelas malhas de 2 e 3, né? Conforme eu já expliquei para vocês. Menos a queda de tensão no último resistor de 1 kΩ, que é dada por menos 1K, vezes I1 menos I2. Tudo isso igual a zero, pessoal. Então, organizando essa equação, a gente tem que o seguinte... A gente tem que menos 2K e 1 mais 3K e 2 menos 4K e 3 igual a menos 6. Ou reescrevendo essa equação, a gente tem que menos 2 e 1 mais 3 e 2 menos 4 e 3 será igual a menos 6 sobre K. Aqui a gente tem a nossa segunda equação. E, para obter a nossa terceira equação, a gente vai simplesmente aplicar a LKT à nossa malha 2.
Só que, para a nossa sorte, a gente já conhece o valor da malha I2, porque ela possui uma fonte de corrente exclusiva dela, e que o sentido dessa fonte de corrente é o mesmo que o sentido que a gente arbitrou para as correntes de malha. Então a gente tem que simplesmente I2 é igual a 2 miliamperes. Então aqui só para reescrever de forma bonitinha o nosso sistema, a gente tem o quê? A gente tem I3 menos I1 igual a 4 sobre K, menos 2 I1 mais 3 I2 menos 4 I3 igual a menos 6 sobre K, e I2 igual a 2 sobre K. Show? Então, gente, aqui de forma escrita os passos que eu disse para vocês. Vou aproveitar o espaço desse slide para resolver aquele sisteminha que eu fiz com vocês. Então, eu vou só redesenhar aqui o nosso sistema. Aqui, deixa eu ver. Aqui, 3 menos I1. E 3 menos I1 igual a 4 sobre K. Aí, menos 2 I1 mais 3 I2 menos 4 I3 menos 2 I1 mais 3 I2 menos 4 I3 igual a menos 6 sobre K. Menos 6 sobre K. E por último, I2 igual a 2 sobre K. Então, gente, refazendo aqui o mesmo processo que a gente fez na outra questão que eu resolvi com vocês, mas aqui, se bem que aqui é um pouco diferente, mas basicamente, já que a gente conhece o valor de 2, o que a gente pode fazer é substituir I2 nas equações. A gente pode substituir a equação 3 nas equações 1 e 2 para transformar o nosso sistema de 3 equações em um sistema de 2 equações, eliminando a variável I2. Então, substituindo a equação 3 na equação 2, a gente obtém o seguinte: I3 menos I1 igual a 4 sobre K e menos 2I1 menos 4I3 vai ser igual a menos 12 sobre K. Se a gente dividir a segunda equação por 2, a gente teria que simplesmente menos I1 menos 2 e 3 seria igual a menos 6 sobre K. Se a gente multiplicar a equação 2 por menos 1 e somar com a equação 1, a gente obtém o seguinte. No caso, se a gente multiplicar a equação 2, no caso é que 2 vezes menos 1 e somar com a equação 1, a gente obtém o seguinte. I3 menos I1 mais I1 menos 2 e 3, mais 2 e 3 no caso, seria igual a 10 sobre K. E aí a gente teria que 3 e 3 seria igual a 10K, e então I3 seria simplesmente 10 sobre 3K. E já que I3 menos I1 é igual a 4 sobre K, já que a gente conhece o valor de 3, a gente poderia dizer que simplesmente I1 é igual a I3 menos 4 sobre K seria igual a 10 sobre 3K menos 4 sobre K. E aí a gente teria que o nosso I1 ele seria 10 menos 12, que seria igual a menos 2 sobre 3K. Beleza, gente.
Aí no final, como a questão pede a corrente zero, a gente pode facilmente ver que a nossa corrente zero ela é dada pelo quê? Baseado no sentido que a gente adotou para a nossa corrente. Ela é dada por I2 menos I3. Ou seja, a nossa corrente zero ela seria o quê? Seria 2 miliamperes. Seria 2 miliamperes menos 10 sobre 3K. Isso aqui seria igual a quê? Seria igual a 6 menos 10. 3K aqui seria igual a menos 4 sobre 3K amperes. Esse é o valor da nossa corrente zero. E aqui, se a gente for conferir o gabarito, é isso mesmo. A nossa corrente zero é realmente menos 4 sobre 3 miliamperes, que dá ali mais ou menos aproximadamente menos 1,33 miliamperes. E com isso, gente, eu finalizo a nossa aula sobre análise de malhas. Eu gostaria de lembrar vocês que a próxima aula, logo depois dessa, vai ser uma aula só para a resolução de questões de análise de malhas. Não deixem de acompanhar os outros vídeos da nossa playlist de circuitos elétricos. E até logo, até o próximo vídeo, pessoal.